Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Já ouviram falar sobre a supremacia das Escrituras? Pois então, é sobre essa lição que estou tratando nesse primeiro trimestre de 2022, referente à lição bíblica da CPAD, que nos traz esse tema muito importante. E nós já estamos na lição de número 5, cujo título é Como Ler as Escrituras. Eu quero convidar você a participar comigo de mais uma aula. Mas antes, caso você não seja inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, faça os seus comentários. Você vai estar sendo informado de tudo que está sendo postado no canal, além de contribuir com a expansão dessa ferramenta, que é uma das quais eu utilizo para a propagação do Reino de Deus. Vem comigo participar desse assunto, que é muito edificante e nos fará crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos lá. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição, para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você reserve o seu exemplar bíblico para acompanhar as referências que serão citadas. Sem dúvida, será de grande valia para o seu aprendizado. O textuário dessa lição está no livro de Atos, capítulo 8, verso 30, e nos diz: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? A nossa verdade prática nos diz que as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da Palavra de Deus. A leitura diária, que vai de segunda a sábado e que eu recomendo que você a utilize como seu devocional, nos fala sobre segunda-feira. Todos os leitores da Bíblia também a interpretam. Na terça, tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Na quarta, as Escrituras ensinam a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Na quinta, necessitamos do Espírito Santo para discernir as verdades bíblicas. Na sexta, as verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja. E no sábado, as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Para falar da leitura bíblica em classe, iremos citar o texto de Atos capítulo 8, versos 26 ao 30. Vejamos o que nos dizem esses versículos. Começando pelo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouvia que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Olha que texto interessante, que será a base da nossa reflexão. Os hinos sugeridos são 129, 368 e 559 da harpa cristã. Falando um pouco sobre o plano de aula, temos a informação de que, se é importante conhecer a estrutura da Bíblia para bem manejá-la, mais importante ainda é lê-la adequadamente. E não são poucos os erros e os enganos por causa da má interpretação das Escrituras. Por isso temos de dar a devida importância ao assunto, que impacta diretamente a qualidade da fé do leitor da Bíblia. E tenhamos sabedoria do alto para ler a Bíblia e compreendê-la adequadamente. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, expor que a Bíblia precisa ser interpretada. É o primeiro objetivo da lição. Segundo, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. Terceiro, apresentar os princípios básicos de interpretação bíblica. Então, esses são os objetivos sobre os quais iremos nortear o assunto dessa aula. Para introduzir a lição,
O autor diz que a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. É verdade. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estarmos conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago, apóstolo, pastor Tiago, alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então veremos a importância desses princípios de interpretação no decorrer da lição. No tópico 1, irei falar sobre a Bíblia precisa ser interpretada, trabalhando a importância da exegese, as limitações dos leitores e a natureza das Escrituras. Vamos lá, vamos entender o que nos traz esse primeiro tópico. Quando falamos em exegese, o termo literalmente significa guiar para fora, ou seja, é extrair a intenção das palavras de um texto. Isso é fazer a exegese. Então, as Escrituras são o que elas são e dizem o que elas querem dizer. Então, é importante nós extrairmos esse sentido original. O texto não pode significar aquilo que Deus não pretendeu. Precisamos extrair aquilo que Deus pretendeu. Por exemplo, estudo de línguas bíblicas, fatos da história, cultura, recursos literários usados no texto sagrado, tudo isso coopera para uma melhor compreensão do significado da palavra viva de Deus. Ao falarmos sobre limitações dos leitores, é importante destacar o seguinte: cada leitor é um intérprete. Essa é uma constatação. Portanto, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Na verdade, a inclinação pecaminosa que temos tenta nos induzir a uma interpretação carnal da Bíblia, ou uma interpretação interesseira, digamos assim, aquilo que visa atender aquilo que a gente almeja e não o que o texto diz de verdade. Então, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem nas interpretações das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo. Então, quando nós interpretamos de forma clara, isso nos ajuda a minimizar o ruído na interpretação do texto sagrado. Porque eu não posso interpretar a Bíblia ao meu bel prazer. Ela não foi escrita por vontade de homem algum, mas homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Em relação à natureza das Escrituras, é importante ratificar que a necessidade de a Bíblia ser interpretada se encontra na natureza da própria palavra de Deus. Então aprendemos que a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego, por cerca de 40 autores, num período aproximado de 1.600 anos, pessoas que viveram épocas e culturas diferentes. Por isso os textos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Então podemos citar dentro deles narrativas, poesias, crônicas, profecias, parábolas. Todos devem ser interpretados na direção do Espírito Santo e observando regras gramaticais, contexto histórico e literário. Não podemos fugir disso. Esse tem que ser o nosso norte. Vamos caminhar. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Dentro desse tópico, irei falar um pouco sobre a autoridade da Bíblia, a iluminação do Espírito Santo e o valor da experiência. Importante. Primeiro, a autoridade. Nós vimos em lições anteriores que a autoridade da Bíblia se constitui principalmente devido a alguns aspectos que a norteiam, como a sua inspiração, que é verbal e plenária. Podemos ver isso em 2 Timóteo 3,16. Podemos afirmar também que a Bíblia é inerrante e infalível, ou seja, nela não contém erros, e tudo que nela está escrito se cumpre. Nessa compreensão, é importante refutar qualquer tipo de relativização dos preceitos bíblicos.
né? Reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres, a atualidade do batismo no Espírito Santo, dos dons, e acatamos, portanto, as doutrinas da Bíblia. Ao falar de iluminação do Espírito, é importante destacar que se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Então, estudar a Bíblia racionalmente não é o suficiente, porque a Bíblia não é um livro que tem uma perspectiva humana. A Bíblia é um livro que tem uma perspectiva celestial. Jesus disse que ela conduz o caminho para a vida eterna. Por isso, precisamos da revelação, para entender a revelação escrita de Deus, da iluminação vinda do Espírito. Há de se salientar que a iluminação não é uma fonte paralela da revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, à medida que estudamos, o Espírito Santo nos concede compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que foi revelado pelo Espírito. Então, como eu posso dar um exemplo da iluminação na vida do crente? É como o próprio significado da palavra. Você adentrar em um ambiente que não tem luz e trazer a luz para ele. Você então passa a enxergar tudo que está inserido nesse ambiente. Porque a iluminação do ambiente lhe permitiu isso. É assim em relação à Bíblia. Nós lemos a Bíblia, relemos a Bíblia várias vezes, adquirimos a compreensão daquilo que lemos e a iluminação do Espírito Santo nos faz compreender a essência daquilo que está escrito. Qual é a direção que deve ser dada em relação àquilo que nós captamos da própria palavra? E o terceiro subtópico nos fala sobre o valor da experiência. É importante salientar que somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou prática da igreja, caso seja necessário. Porque a experiência não se sobrepõe à autoridade da Bíblia. Mas é importante falarmos da experiência no seguinte aspecto: que a Bíblia deve ser aplicada no nosso dever diário. E essas verdades bíblicas elas são confirmadas quando experimentadas pela igreja. Por exemplo, o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Porque o livro de Atos confirma aquilo que havia sido predito e demonstra como a igreja nasceu a partir da pregação da mensagem pelos apóstolos. Então essa experiência valida aquilo que havia sido anunciado previamente. Mas a experiência em si só, ela não se sobrepõe à autoridade da palavra. Nós adoramos a Deus e servimos a Deus pautados naquilo que aprendemos pela Bíblia, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Algumas religiões usam a Bíblia e a tradição. Algumas religiões usam o livro e a tradição. Outras religiões não usam livro algum, se pautam na oralidade, mas nós cristãos protestantes temos como única regra de fé e prática a Bíblia. Tópico 3, e já nos conduzindo para o final, nos fala sobre regras básicas de interpretação. E aqui irei falar sobre a Escritura, sua própria intérprete, princípios de interpretação bíblica e os perigos da hermenêutica pós-moderna. Iremos tratar sobre esses 3 tópicos nesse momento, a partir de então. A Escritura é sua própria intérprete. É importante destacar aqui o termo hermenêutica, que são princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Como interpretar o texto sagrado? Baseado na hermenêutica, ou seja, usando princípios que norteiam essa interpretação.
Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si próprio, ou por si própria, melhor dizendo. Significa que uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Então, veja que é Bíblia pela Bíblia. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa de auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. E até alcançarmos esse nível de entendermos quais são os textos bíblicos que validam os outros, uns aos outros, é necessário amadurecer nessa caminhada de interpretação. Quais são os princípios de interpretação bíblica? Então, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem um sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente, mas precisamos ter cuidado com expressões de uso simbólico e alegórico. Por exemplo, não podemos achar que tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido literal. Aqui estão citados dois exemplos, ou um exemplo, que nos mostra isso de forma muito clara. Olha, na ceia, por exemplo, Cristo disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas figurado. Então é necessário analisar o contexto para entender que Cristo está celebrando a ceia e está dizendo que o pão simboliza o seu corpo e o vinho o seu sangue. Então não podemos interpretar isso de forma literal. Aqui existe uma máxima, que é citada e que é bem importante, que diz que texto fora de contexto vira pretexto. É verdade. E, irmãos, é importante destacar que até as próprias seitas e heresias que são constituídas, elas se utilizam de fragmentos bíblicos. Alguém pinça uma parte do texto, retira de contexto e cria uma doutrina em cima daquilo. Então precisamos ter cuidado na interpretação, porque a interpretação tem que ser feita através de um olhar abrangente sobre o texto. Preciso falar também sobre alguns perigos da hermenêutica pós-moderna. Porque existem métodos que negam a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Então nós não podemos criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Ou seja, a gente não pode fragmentar nem relativizar textos bíblicos. Tem pessoas que estão utilizando a Bíblia hoje da seguinte forma: essa Bíblia aqui não é a tradução mais adequada, a tradução mais adequada é de determinado autor assim assim, e usam determinados textos traduzidos por esse autor, distorcendo o sentido de fato, de verdade que foi trazido e deveria ser aplicado em relação ao texto bíblico. Então não podemos nos comportar dessa forma. Não se pode empregar métodos subjetivos, focados no leitor, em prejuízo do texto ou do autor bíblico. As experiências particulares devem ser submetidas ao crivo das Escrituras, ou seja, minha experiência não pode servir de doutrina. A doutrina é a Bíblia, a minha experiência é a minha experiência e nada mais do que isso. Então, precisamos ir buscando as técnicas mais adequadas e durante esse processo de aplicação dos métodos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo para que possamos extrair de verdade, de fato, o sentido que a Bíblia quer nos trazer. Então, precisamos ter cuidado, precisamos nos dedicar, precisamos estudar, nos debruçar na palavra, porque entendendo como ler a Bíblia, iremos fazê-lo de forma mais eficiente e eficaz. A Bíblia, portanto, deve ser lida e interpretada. Nesse sentido, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Exegese, extrair do texto o sentido que ele tem,
E hermenêutica, a utilização de princípios adequados para a interpretação do texto. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado sempre, 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 continuamente, à luz da Escritura. Então, querido, que Deus te abençoe. Espero que você tenha assimilado esse conteúdo. Se debruce ainda mais no estudo dessa lição. Ataque as referências bíblicas. Desenvolva o teu aprendizado para que a cada dia você possa experimentar mais e mais do Senhor. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você. Caso você deseje ser um colaborador do canal, está aí o QR Code. Tem também na descrição do vídeo algumas informações. Seja um investidor do reino de Deus, o Senhor vai, sem dúvida, honrar a tua fé. Um grande abraço, fique na santa paz do Senhor Jesus.